Nesta quarta-feira, dia 4, o Dia Mundial do Câncer, lembrado no calendário oficial do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, chama a atenção para o avanço da doença e os desafios no tratamento, especialmente no Brasil e em Goiás. O estado de Goiás, inclusive, teve aqui o Araújo Jorge, Hospital do Câncer, essa fundação de 1967, que é referência absoluta. Atende cerca de 75 mil pacientes por ano, sendo 89% pelo SUS. Os dados preocupam. Entre 2013 e 2024, os casos de câncer entre jovens de até 50 anos cresceram 284% no SUS, com destaque para tumores de mama, coloretal e também do fígado. O câncer coloretal, inclusive, tem avançado entre pessoas cada vez mais jovens, fenômeno observado em todo o mundo. Goiás também não foge desse cenário. Por que esse aumento? Como tratar? Como evitar? Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ponto de Vista aqui na sua Paz FM. É sempre uma alegria para mim poder voltar aqui nos estúdios da Rádio Paz e participar desse programa que eu sei mais ouvido aqui de Goiânia e de Goiás, né? Muito obrigado aí, Luiz Alberto, a alegria estar aqui com você, te cumprimentar toda a nossa audiência da nossa Rádio Paz. A todas as pessoas que nos ouvem através das ondas da Rádio Paz FM, da região metropolitana também. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, Luiz Alberto. Ponto de Vista, a opinião de quem entende do assunto. A visão do especialista, a notícia e suas consequências. Ponto de Vista, o programa de entrevistas mais ouvido do rádio. Apresentação Luiz Alberto. E é uma satisfação receber aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Paz FM especialistas para conversar sobre esse assunto, o Dr. Jales Benevides, que é diretor de Relações Institucionais do Hospital Araújo Jorge. Nos honra a sua presença aqui, Dr. Jales, sempre muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Luiz Alberto, quero te cumprimentar e todos que ouçam aí, que estão ouvindo a sua rádio. Dr. Igor, que é do Hospital Cora, cirurgião oncológico, oncologista, né, pediátrico. Ô Luiz, a nossa instituição, ela iniciou bem pequenininha em 1957 numa ala da Santa Casa de Misericórdia. Agora, dia 20 de janeiro, a instituição completou 70 anos de vida. Tivemos uma missa pelo Dom Washington e agora vai ter um culto no próximo dia 10 também, em memória dessa instituição que faz o tratamento dos 246 municípios de Goiás e a capital, e outros estados também. Esse dado é importante, doutor Jales, porque está aqui na nossa pauta. A produção colocou aqui fundada em 1967. O que foi em 67 e o que foi em 56? Então, foi criada a Associação de Combate ao Câncer em Goiás e foi mudada para nosso endereço lá do setor universitário. Aí deixou de chamar Hospital do Câncer e passou a se chamar Hospital Araújo Jorge, que quem for fundador foi o doutor Alberto de Augusto Araújo Jorge, alagoano, que veio para cá, né, naquela época, na década aí de 50, trazer a oncologia para o estado e para os municípios. E pensa naquela época, como era difícil fazer uma oncologia, não tínhamos as tecnologias novas, nós tínhamos restrição no tratamento oncológico, não tinha essas drogas novas. E eles naquela época já faziam braquiterapia, não tinha essa teliterapia, fazia os tratamentos do câncer do colo uterino, colocando aquela sementinha sem um protetor, né? Então assim, é a coisa que foi a história é muito bonita. E hoje é um complexo, como eu falou, é o único CACOM aqui do estado de Goiás. Fazemos mais de 70 mil atendimentos, são 12 mil cirurgias de alta e média complexidade, 330 pacientes novos iniciando radioterapia. Nós temos 3 aparelhos, estamos aí esperando um novo aparelho através do projeto do governo federal, do lucro real, o Pronon, para que a gente possa entregar mais um aparelho, mais uma assistência oncológica de qualidade. E somos responsáveis também para formar os nossos residentes na área de oncologia, na área de cabeça e pescoço, na área de gineco e as residências das equipes multidisciplinares. Então é com muito prazer que eu volto aqui ao seu programa e poder falar para a população, alertar sobre os fatores de risco dos cânceres mais incidentes. Muito bom. Satisfação receber aqui o Dr. Jales. Só para finalizar aqui, Dr. Jales, 1956 começou o Hospital do Câncer.
Em 1967 foi transformado em Hospital Araújo Jorge. A fundação, né? A fundação também é a partir de 1967? Isso, a partir de 67 os associados se juntaram, né? E formou aí o nosso hospital. E assim, com mais segmentos da sociedade, Rotary Club, maçonaria, foi uma turma muito grande para que a gente, ao longo de 70 anos, poder entregar uma assistência oncológica de qualidade para os nossos pacientes. Muito bom, então satisfação de receber aqui Dr. Jales Benevides, que é referência, né, no tratamento oncológico não só em Goiás, mas no Brasil também, hoje diretor de Relações Institucionais do Araújo Jorge, mas estava na sala de cirurgia agora há pouco, né, Dr. Jales? Saí lá agora, vim correndo. Estava operando agora. Obrigado pela presença. Também satisfação de receber aqui Dr. Igor Moura, ao vivo conosco, também oncologista pediátrico e diretor clínico do Complexo Oncológico de Referência de Goiás, o CORA. Que satisfação receber aqui o CORA aqui, né? Tão falado pelo governador Ronaldo Caiado, né? O CORA é tudo isso que o governador fala. Seja bem-vindo, doutor Igor. Obrigado pela presença. Muito obrigado aí, muito obrigado, Luiz, Jales aqui, todos os ouvintes. Não, realmente a gente fica bastante orgulhoso para falar do CORA, porque acho que realmente precisava aqui de fato, né? A gente tem uma estimativa aí pelo Ministério da Saúde e o INCA, que fizeram um levantamento, cerca de 400 casos novos de câncer infantil de 0 a 18 anos em Goiás. Então, é um público, quando a gente olha o número isolado, talvez quando compara com algumas outras doenças, a gente pensa que é uma fatia muito pequena, né? Mas se a gente considerar que a principal causa de morte por doença na criança, que é o câncer, então isso já chama atenção, né? Então são números que realmente são alarmantes pra gente, e o hospital acho que veio aqui para trabalhar em conjunto com o Araújo Jorge, que também atende criança, só para melhorar o atendimento dessas crianças e tentar atender toda a população Goiás no estado, né? Que isso é o mais importante, né? É uma promessa de campanha do governador Ronaldo Caiado e um desejo, porque ele é médico, né? Ele é ortopedista, não é isso? Médico ortopedista, e como médico também, é um sonho que ele já comentava isso já há um tempo, né? Como é que está o CORA hoje? Já estamos 100% em pleno funcionamento ou estamos ainda em etapa que vamos alcançar a plenitude mais à frente? A gente, pela primeira vez, o CORA, ele vem, na verdade, de uma inspiração da Fundação Pio XII de Barretos, né? Então, ele é um projeto todo desenvolvido pela Secretaria de Saúde, aqui pelo governo do estado de Goiás, mas baseado no que já funciona bem em Barretos, né? Então, sempre as filiais são várias filiais que hoje tem da Fundação Pio XII, que é dirigida por Barretos, então são mais de 30 hospitais, e sempre eles constroem primeiro a parte do adulto, para quando o hospital do adulto já estiver funcionando, e eles fazem um anexo da pediatria. E devido a essa necessidade que foi levantada tanto pelo próprio governo, que é muito amigo também do Henrique Prata, que é lá um dos coordenadores lá de Barretos, né? Então viu que essa demanda pelo atendimento infantil aqui em Goiás era muito grande. Então, pela primeira vez, foi construído o hospital infantil antes do adulto. Então a gente fez essa inversão, foi o primeiro lugar aqui em Goiânia, e estamos funcionando já a plenos pulmões aí, mas ainda tem bastante coisa para ajustar, ainda tem parte da obra para ser entregue ainda. A parte do adulto ainda nem começou a construção, que vai ser um complexo bem grande ali com as casas de apoio e tudo mais, mas a gente já está conseguindo atender as crianças aqui e já conseguir fazer diferença na vida desses pacientes aqui em Goiás, dando a oportunidade dos goianos serem tratados no estado de Goiás, né? Que a gente sabe a importância do tratamento no seu local de origem, né? Do suporte da família nesse tratamento, né? Então você ter isso no seu estado de origem está sendo bem interessante. Muito bom. Então você que está ouvindo a Paz FM, quer compartilhar, inclusive está salvo aqui no nosso canal no YouTube, porque tantas pessoas estão morrendo de câncer. Esse é o tema do nosso ponto de vista ao vivo aqui na Paz FM. Você quer conversar conosco, você quer ajudar alguém também, até porque a gente vai falar um pouquinho sobre os motivos, né, que estão levando tantas pessoas a esse aumento do câncer no Brasil, não só entre adultos, mas especialmente entre jovens e crianças. Vamos também conversar sobre tratamentos e dar orientações importantes com especialistas aqui. Mas, se você quiser ajudar alguém, quer compartilhar, entra no nosso canal no YouTube, Rádio Paz FM 89,5 oficial, e compartilha, né, Miriam? Compartilha aí, obrigado pelo carinho e tá ligado aí no programa. Um abraço para você e aí pros amigos de Aparecida de Goiânia. Adélia, Eva tá sempre conosco. Oi, Maria de Fátima, tudo bem? Como é que tá Piracanjuba aí? Compartilha também nas suas redes sociais, Maria de Fátima. Entra aí no nosso canal no YouTube, Rádio Paz FM
89,5 traço oficial e compartilha também para que a gente possa ajudar mais pessoas, tá? Dr. Igor Moura, ao vivo conosco, é oncologista pediátrico e diretor clínico do CORA, o Complexo Oncológico de Referência de Goiás. Dr. Jales Benevides também representando aqui o Hospital Araújo Jorge, Hospital de Câncer, a Fundação, é diretor de Relações Institucionais do Araújo Jorge. Na concepção de vocês, esses números que foram mostrados aqui, que a Jordana pontuou pra gente, esse aumento, dados do Ministério da Saúde, especialmente de 2013 a 2024, esse aumento especialmente entre jovens abaixo de 50 anos, em 284%, dados do SUS. Na concepção de vocês, por que esse aumento? Tem se comentado muito, inclusive eu leio alguns artigos internacionais também, até alguns médicos que até confiam em alguns artigos, da relação até da vacina com o câncer também, dessa última picada que teve aí da Covid. Como é que vocês veem essa questão? Isso é mito? Por que desse? Eu gostaria de, com sinceridade, a gente falasse para a população a respeito dessas coisas. Fica à vontade, doutor Igor, doutor Jales. Bom, assim, para o Brasil são esperados 704 mil casos novos de câncer. Para Goiás, 25.500 novos casos, que é a incidência. E para Goiânia, 6 mil casos novos. A gente sabe que o câncer, como fator genético, ele é 10% só. 90% está ligado às causas como obesidade, ao etilismo, tabagismo, associação dos dois, aos fatores ambientais. São também chamados de fatores modificáveis. Então, assim, eu acho que o grande problema do aumento da mortalidade do câncer nos últimos anos foi que, se na pandemia você parou de atender, parou de fazer exame, a ambulância deixou de vir para Goiânia para fazer exame, então, assim, houve um diagnóstico mais tardio da doença. O represamento contribuiu, então? Muitas pessoas que estavam em fila aguardando uma consulta pelo SUS, não teve. Aqueles que estavam em fila para fazer uma colonoscopia, uma endoscopia, para fazer um exame, uma mamografia, não fizeram porque houve essa paralisação dos grandes hospitais no atendimento. Nós continuamos a atender, fazer rádio, químio, operar. Eu sou cirurgião, continuei a operar, operei, e foram chegando casos já bem avançados. O que é o caso avançado? Explicar para a população. Aquele onde você já tem uma metástase no fígado, no pulmão, no peritônio. Então, os casos que foram represados lá atrás chegaram numa situação não curável. E isso é um diagnóstico tardio. E nessa situação você não cura. Ou você dá sobrevida ou você dá qualidade de vida. Outra coisa, por que essa incidência de câncer está aumentando muito no Brasil, no mundo? A população está vivendo mais. Então isso é um dos fatores. Outro é obesidade. Antigamente nós era menino, nós era seco. Hoje você vê os meninos de 12 anos com tudo, com obesidade infantil. Torna-se um adolescente infantil e um adulto obeso. E a obesidade hoje, para mim, dentro da minha área de cirurgia digestiva, é o maior fator de risco para o câncer digestivo. Antes você operava a gente magro, hoje você vai operar um paciente com tumor de colo, ele tá ali, ó, super obeso, entendeu? Então, assim, esses fatores ambientais de alimentação, obesidade, enlatado, embutido, fast food, essas coisas, eles estão colaborando para também ajudar nessa incidência de casos novos. Você falou no câncer coloretal. O câncer coloretal lá atrás, ele era o 5º ou 6º. Hoje é o 2º no mundo. Primeiro pulmão, né? 2º ou 3º no mundo. Então o câncer coloretal ele cresceu. E o paciente jovem, esse abaixo de 50 anos, a incidência tem aumentado muito. Para mim, são os fatores de risco que eles entram muito cedo. Você pega uma criança com 12 anos, com 10 anos já é obesa, quando chega com 40 anos, ele já tem fatores importantes para desencadear uma carcinogênia da formação do câncer coloretal. Então a alimentação errada, a forma errada das alimentações nossas colabora muito nesse sentido. E a questão também, Zé, a nossa população também, ela não tem aquele hábito de fazer rastreio. O que é o hábito de fazer rastreio? Você não tem sintoma nenhum, não tem nada. Eu não vou no médico porque eu não sinto nada, mas a idade é um fator de risco. Você precisa fazer sua colonoscopia acima de 45 anos, você precisa fazer sua mamografia acima, independente de qualquer sintoma. Você precisa fazer endoscopia. E aqueles que têm a história familiar de câncer, ele precisa fazer o rastreio mais jovem. E outra coisa que colabora muito para a mortalidade,
Nós temos a lei de 30 e 60 dias que não é cumprida no Brasil. Então hoje o paciente tem aqui uma mamografia, tem uma lesão suspeita, volta para o interior para marcar a biópsia não sei aonde. Quando pega a biópsia, que demorou já mais de 60 dias, tem que fazer uma regulação para o serviço tal, e isso também dificulta o acesso em tempo hábil desses pacientes, porque isso faz a diferença. Quanto mais precoce o tumor, quanto mais é muito importante você iniciar o tratamento correto muito cedo, você tem maior chance de cura. Doutor Igor, seu ponto de vista sobre esse aumento? Quando a gente fala de câncer infantil, é legal fazer esse comparativo assim, porque muda um pouco quando a gente compara com o adulto, né? O adulto tem esses fatores de exposição, então se você é tabagista, você tem um aumento de chance de ter câncer de pulmão, de câncer da cabeça e pescoço, mas quando a gente observa as crianças, a criança não tem esse tempo de vida para ter exposição, né? Então são mutações ao acaso. Então assim, a gente não consegue fazer na criança uma associação. Se você tiver uma obesidade, você tem maior risco de doenças do trato gastrointestinal, por exemplo. Então no tempo de vida dela a gente não consegue fazer essa associação. As mutações na criança que levam aos tumores infantis geralmente são ao acaso. Então quando você compara, na verdade, até os artigos mais antigos, a incidência, quando eu tô falando só de criança, né? Quando a gente fala da incidência de câncer infantil, a gente observa que não teve um aumento. O que a gente observa é que teve um aprimoramento no diagnóstico. Então essas crianças, elas estão sendo mais diagnosticadas e esse número vai aumentando, mas talvez não pelo fato de que está tendo mais câncer infantil, mas eles estão sendo mais bem diagnosticados e estão chegando mais rápido no serviço de saúde, né? Muito bem. A gente vai falar aqui sobre essa questão no ponto de vista com você também, tá? O ouvinte quer falar conosco, diga o seu nome e o local de onde você fala, viu, Adélia? Recebi seu recado aqui, obrigado pelo carinho da audiência, Rises também aqui. Então diga o seu nome e o local de onde você fala, a gente vai liberar o WhatsApp para você, perguntas se você puder fazer aí em torno de 30 segundos mais ou menos, diga o seu nome, o local de onde você fala, você ajudaria a gente, tá bom? Então tá liberado o WhatsApp 629-8599-2430, diga o seu nome, o local de onde você fala. No YouTube também você pode deixar a sua pergunta, diga o seu nome e o local de onde você fala. Boa tarde, Luiz Alberto. Meu pai, esse aí, pastor João, deu uma paralisia de Bell, de um câncer no pescoço. Pelo amor de Deus, estava pensando orar o Jorge da meu pai, João Teixeira Nunes. Se nós fazer a cirurgia particular, tem como fazer a rádio por aí ou se fazer particular atrapalha? Pelo amor de Deus, me atende, Luiz Alberto. Por favor, me atende. Eu quero ajudar meu pai, estou com câncer. Especialmente de 2013. Pescoço e cabeça. Luiz Alberto, me ajuda aí com meu pai, tem muito tempo. Tá com o pescoço, o ouvido, o rosto, o olho. Tem um câncer no pescoço. Me ajuda aí, fala pra esse povo do Araújo Jorge da meu pai. É marido de Fátima de Piracanjuba, o João Teixeira Nunes, meu pai. As pessoas não olham muito pros pobres, meu pai tá precisando de ajuda. Pelo amor de Deus. Tá bom, Maria de Fátima, doutor Jales, é Maria de Fátima de Piracanjuba. Olá, Maria de Fátima, tudo bem? Maria de Fátima, lá no hospital nós temos a especialidade de cabeça e pescoço. Não sei qual é a origem do tumor na cabeça e pescoço. A nossa regulação em Goiás é feita pela Prefeitura Municipal de Goiânia. Então, ela enviou até a foto do pai dela aqui. Tá. Aqui, então, seu município tem que regular se ele não conseguiu entrar de primeira vez no Hospital Araújo Jorge. Então, pega uma regulação de Piracanjuba para o município de Goiânia. Caso ele já esteja no Hospital Araújo Jorge, já fez a primeira consulta, geralmente ele está em investigação ou fazendo estadiamento e extensão a extensão da doença para fazer o seu tratamento. Nesse caso, ele já é paciente do Araújo ou ele está querendo fazer a primeira consulta no Hospital Araújo Jorge? Porque lá a gente tem especialidade. Naquele caso que não é cirúrgico, você pode tratar com comitância com rádio e com quimioterapia, que a gente também tem disponível esse tipo de tratamento. Ok, então explica pra gente rapidinho aqui, Maria de Fátima, seu pai já fez a consulta, já está regulado no Araújo Jorge, rapidinho, grava pra gente aqui, já está regulado no Hospital Araújo Jorge,
ou você está buscando a primeira consulta, tá bom? Nosso WhatsApp tá livre para você falar, você que está chegando agora. Estamos conversando sobre o aumento de casos de câncer aqui em Goiás e no Brasil também. Dr. Jales Benevides é diretor de Relações Institucionais do Hospital Araújo Jorge, é médico oncologista. O Dr. Igor Moura também oncologista pediátrico e diretor clínico do CORA, o Complexo Oncológico de Referência de Goiás. Você pode falar conosco no WhatsApp da Paz, 629-8599-2430. De qualquer parte de Goiânia, de Goiás, do Brasil, fora do Brasil, você fala conosco. Mudou o WhatsApp, agora o finalzinho é 30, tá? 8599-2430. Ele começou, mas os papéis sumiu todinho daí. Ele é de Aparecida de Goiânia. Ele tá com tumor no pescoço e é um câncer. Já fez... Não, tentou lá já passou por um médico, mas não foi lá e não deu certo. Os papéis dele sumiu. Eu tô buscando umas consultas com um médico especializado. Tem que fazer uma cirurgia. Nós viu lá, é uma cirurgia. Eu fiz 2 tomografias. Me ajuda aí com meu pai a entrar nesse Araújo hoje, por favor. Meu pai é de Aparecida de Goiânia, João Teixeira Nunes. Tá bom, doutor Jales, à vontade. Maria de Fátima, é o seguinte, pelo que eu entendi, seu pai tem um encaminhamento para o setor de cabeça e pescoço do Araújo Jorge. Ele tem que ter a regulação. O que é a regulação? O município de Aparecida de Goiânia pede essa vaga, ele entra numa fila para a Secretaria Municipal de Saúde agendar a primeira consulta. Eu não agendo a primeira consulta. Quem agenda a primeira consulta é a Secretaria Municipal de Saúde. Só que lá a gente abre 2.500 consultas por mês para a Secretaria Municipal de Saúde. Então, assim, se ele conseguir ser regulado, é questões de dias ou semana para ele conseguir fazer a primeira consulta lá. Fazendo a primeira consulta, logicamente vai ter exames que ele precisa ser realizados, ou uma tomografia ou exame de sangue, que a gente também faz pelo Sistema Único de Saúde, e depois do diagnóstico, desenhar qual o melhor tratamento para ele. Mas isso é possível, você tem que buscar a regulação para que ele possa ter essa identidade, ser reconhecido no Sistema Único de Saúde e sair a consulta para lá, viu, minha querida? A gente segue o ponto de vista, você fala conosco, diga o seu nome e o local de onde você fala. A paz do Senhor, Luiz Alberto, sou Luzia do Bandeirante Trindade. Eu gostaria de fazer a pergunta, Luiz, eu tô com um tumor na cabeça há 3 anos, já fiz 2 tomografias. O médico me deu 6 meses para me tirar esse tumor ossal, ele é ossal. Só que tem que fazer uma biópsia depois que fazer cirurgia. Eu não estou conseguindo pelo SUS. Pergunta para esses homens, como que eu posso fazer para mim conseguir fazer a cirurgia? Ela é 35 mil particular, eu não tenho essas condições de pagar. Fala para eles, vocês podem me ajudar a fazer essa cirurgia, por favor? Ok, qual a resposta aqui para Luzia? Ô Luzia, tumor na cabeça... Tem tumor benigno e tumor maligno. Eu não sei qual que é na sua ressonância, sua tomografia, qual que é a hipótese diagnóstica. Provavelmente não é a doença maligna, porque a partir do momento que você tem dados radiológicos e um encaminhamento para o Sistema Único de Saúde, para o Hospital Araújo Jorge, lá não tem fila para neurocirurgia. Não existe fila lá. O paciente consegue essa consulta de uma forma mais rápida, desde que ele tenha uma lesão altamente suspeita de malignidade. Agora, se é lesão benigna, a própria secretaria, ele dispara para os outros hospitais que dão esse suporte. Então, a gente opera lá as metástases dos cânceres, que é muito comum, ou o paciente já foi operado. Aqueles pacientes que já estão no hospital que desenvolve metástase cerebral, ou aquelas vagas solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde que tem indício ou alta suspeita de câncer metastático. Então você deve ir no posto de saúde, algum médico generalista ou da área de neurologia da Secretaria Municipal de Saúde julgar se essa doença, essa lesão que você tem é digna de ser tratada no Hospital do Câncer. Acho que talvez por isso que não chegou esse encaminhamento, essa regulação até agora, porque não demora. Ponto de vista ao vivo na Paz FM, diga o seu nome e o local de onde você fala. O chamado foi dado. O tempo chegou. This is the time. Este é
É o tempo. A Almadego está com as inscrições. Lá no exame deu benigno, a tomografia primeira, a segunda não saiu nada de benigno, mas o médico me deu 6 meses, inclusive eu vou ter que fazer outra tomografia agora em fevereiro. Deu 6 meses para tirar porque tá crescendo, causa dores, causa inchaço no meu rosto, no meu maxilar, tem dia que eu não aguento nem tomar água quando tá atacado, se não aguento abrir a boca, assim, entendeu? E o médico disse que tem que tirar assim porque tá crescendo, tipo vai ficar um chifrinho na minha cara, tá crescendo, ele é na cabeça, mas é no rumo da orelha. O médico disse que tem que tirar sim, porque tá crescendo, tá causando problemas. É isso, mas eu já marquei no SUS, eles falou pra mim que não faz essa cirurgia pelo SUS, então não sei. Muito bom, essa é a Luzia de Trindade. Estamos ao vivo aqui no Ponto de Vista na Paz FM, conversando sobre o aumento do caso de câncer em Goiás e no Brasil, recebendo aqui você que está acessando as nossas redes sociais, da esquerda para a direita, o Dr. Jales Benevides, que é diretor de Relações Institucionais do Hospital Araújo Jorge, é também médico oncologista. No meio da bancada, doutora Jaqueline Andrade Amaral, mestre em psicologia, presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia de Goiás e membro do Comitê de Cuidados Paliativos da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e também membro da diretoria do AMBLUT. É isso mesmo a pronúncia? É da Associação Brasileira do Luto Multidisciplinar. Muito bom, Associação Brasileira Abeluto. Obrigado, doutora Jaqueline, bem-vinda. Doutor Igor Moura, oncologista pediátrico e diretor do CORA, diretor clínico do Complexo Oncológico de Referência de Goiás. Bem-vinda, doutora Jaqueline. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, por estar aqui. Eu acho um momento assim muito valioso, porque a gente faz uma psicoeducação ouvindo esses profissionais especialistas, para que as pessoas fiquem mais atentas à sua saúde. Lembrando, amanhã Dia Mundial do Câncer, 4 de fevereiro. O INCA sai aí a novas estimativas, né, doutores, dos números aí. Eu queria que esse programa fosse semana que vem, já pra gente falar desse aumento, que com certeza a gente vai ver aí um aumento. E cumprimento as pessoas aqui da mesa e estou à disposição para responder essas perguntas. Obrigada. Aproveitar essa menção da doutora Jaqueline, amanhã, quarta-feira, dia 4, é o Dia Mundial do Câncer, não é isso? Isso. Os desafios que a gente ainda enfrenta em Goiás aqui, começando pelo infantil, né? Os desafios do infantil são maiores do que do adulto, doutor Igor? Eu acho que é uma pergunta difícil até de responder, né? Porque a gente tem, apesar de igual como eu falei, quando a gente compara com adulto, a gente não tem um aumento expressivo, a gente tem uma melhoria nos métodos de diagnóstico, né? Mas essas crianças, elas chegam muito tarde pra gente. Então, pelos sintomas iniciais serem sintomas muito, muito comuns de doenças da infância, né? Uma febre persistente, perda de peso, sudorese, que é a criança suar mais que o normal, uma palidez excessiva. Então, às vezes, vômitos, diarreia persistente, às vezes isso vai se confundindo com doenças comuns da infância, né? A gente tem que lembrar que a gente trabalha nesses locais que só recebem esses pacientes, né? Então, acaba que tudo concentra ali pra gente e a gente vê números expressivos, mas o profissional que está na linha de frente ali numa UPA, num posto de saúde, é muito mais comum que chegue para ele uma infecção intestinal, uma infecção de garganta, uma gripe, alguma virose. Então são sintomas que se confundem muito fácil com as doenças da infância que são comuns. Então acho que a nossa grande dificuldade ainda segue, apesar da gente ter métodos de diagnóstico mais sensíveis, que saem mais rápidos hoje em dia, ter melhorado bastante o tratamento, a gente ainda pega bastante nessa questão do paciente chegar muito tarde pra gente. E como o Dr. Jales falou ali, quando o paciente chega muito tarde pra gente, às vezes já tem essa doença mais espalhada, uma metástase, ou chega com uma doença mais grave, que a criança já tá mais consumida e que já não tem um status tão bom para começar um tratamento quimioterápico, por exemplo, né? Muito importante, doutor Igor, falou sobre os sintomas, porque alerta os pais e os avós, né? Isso. Os pais, os responsáveis, os avós, que também hoje ajudam muito, participam muito da educação das crianças. Muito importante esses sintomas, né? Muito importante, né? A gente chegou tem pouco tempo aqui no estado, né? A gente abriu de junho até aqui a começo de fevereiro, então tem pouco tempo que a gente está aqui, mas a gente já percebeu uma mudança muito grande, principalmente nos bebês. Então, acaba que o Araújo Jorge, né, tinha essa dificuldade de atender as crianças menores de 5 anos, até por disponibilidade de UTI e tudo mais, né? E a gente tem recebido essas crianças aqui e a gente tem visto que elas chegam com um atraso muito grande, né? E a gente até bolou já algumas estratégias. A gente teve um encontro que a gente juntou
algumas escolas de medicina, algumas residências de pediatria, para a gente já tentar fazer essa orientação do que é um sinal de alarme, porque é um olhar muito minucioso, né? Então, para a gente já dar essa orientação, o que tem que ficar de alerta para essas pessoas que estão se formando agora e que vão trabalhar em todo o estado aí, né? Okay, doutor Igor, mas um dos desafios hoje não é ter mais pediatra, porque parece que nos últimos anos o número de pediatras com relação à formação lá na faculdade, na universidade, está diminuindo, né? Quando a gente compara também, até que tem bastante pediatra, mas esses pediatras eles ficam localizados nas grandes cidades, né? Então a gente tem os grandes problemas. Se a gente compara aqui a densidade do número de pediatras em Goiânia, em Anápolis, a gente tem esse volume mais elevado, mas no interior, que está mais distante da capital, a gente tem esse déficit, né? Por isso a nossa ideia é tentar capacitar não só os pediatras, mas a gente também já fez uma parceria para a gente tentar juntar até o pessoal de assistente social, de quem está lá nas unidades de saúde mesmo distante, para ter esse alerta, né? Então essas pessoas são de extrema importância para a gente também. As escolas, a gente já fez uma orientação com as escolas aqui, porque acaba que a criança passa muito tempo na escola, né? Então um professor que já esteja com esse olhar mais atento, a gente consegue fazer diagnóstico precoce por esse lado também. Muito bom, doutora Jaqueline. E eu vejo a importância que o doutor Igor fala, por isso que a gente tem os meses coloridos do câncer, porque essa psicoeducação, essa prevenção, essa conscientização faz com que a pessoa ache que não é só uma espinha que você tem, que não é só uma tosse, e que você procura o serviço de saúde. E eu vejo assim, o nosso maior desafio agora é isso que o doutor acabou de falar, da gente levar isso para as populações que não têm acesso, porque onde eu moro não pode ser preditivo se eu vou sobreviver ou não ao câncer. Nós queremos equidade no tratamento. Que bom o Hospital de Barretos aqui, né? A gente é o nosso, é o Hospital do Amor, né? A gente segue, a gente lê os artigos. E o Araújo Jorge, onde eu me formei, né, fiz minha formação, muito assim, a gente tem uma psicologia robusta no nosso estado, mas a gente precisa pensar nessa equidade, como a gente multiplicar isso. Vai ser só através de médicos? Não, a gente tem uma pesquisa aí agora, que o Dr. Rufo, inclusive, foi premiado, que ele paramentou enfermeiras e agentes de saúde no interior do estado para auxiliar a ver a detecção a fazer a palpação das mamas. Então, assim, a gente pode multiplicar pessoas para auxiliar nesse momento, porque não são só pediatras, psicólogos, médicos que podem fazer isso. Os agentes de saúde, o programa de saúde da família pode auxiliar nisso também, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo que não é só médicos, se a gente ficar só na mão da saúde, nós não vamos ter pessoas suficientes para isso, né? Doutor Jales, sobre os desafios. Bom, eu acho o seguinte, Luiz Alberto, hoje com a telemedicina, ela tem que ser mais aproveitada, sabe? Você não tem como formar muito oncologista, muito pediatra, mas aquelas pessoas que estão na ponta aí, que estão nos cais, que estão no interior, tem que existir uma ponte quando ele precisa de uma orientação. Você pega uma lesão pigmentar na pele, pode ser uma ceratose seborreica, que é nada, ou pode ser uma lesão suspeita de um melanoma, que é terrível, se não tratar precocemente morre. Então, essa telemedicina pode ajudar esse colega do interior, como o Igor falou, olha, eu tô com um gânglio aqui cervical, aqui numa criança, tá com dor de garganta, ouvindo, perdeu peso, não perdeu, tem gânglio na axila, tem na virilha, ele é um paciente candidato para fazer uma investigação de uma neoplasia. Você entendeu? Comumente a gente chama de íngua, né? Aquela íngua que não passa. Que não passa. Pode ser uma toxoplasmose, pode ser uma rubéola, mas pode ser um linfoma, pode ser alguma coisa nesse caso. Então, assim, o interior, ele fica um pouquinho acéfalo. Eu acho que o gestor municipal hoje tem que usar a telemedicina. Supor, tem um caso de câncer de colo. Ele foi lá, fez uma colonoscopia ou palpou alguma coisa. Ele faz uma consulta no especialista. Primeiro, não precisa deslocar para Goiânia para fazer uma consulta com o especialista. Eu tô com isso aqui, o que faz? Faz um pré-operatório, faz uma tomografia, faz um estadiamento e já encaminha para o hospital terceirizado, terciário, para fazer já uma consulta, o diagnóstico e o tratamento. Então, eu acho que a pandemia nos ensinou
que a telemedicina, seja na psicologia, seja em qualquer área, ela pode nos ajudar a ter um diagnóstico mais rápido e, com isso, ter um diagnóstico mais precoce e o paciente chegar na instituição mais cedo. E tem outro problema, a lei de 60 dias que não é cumprida, é caso demais, poucos hospitais. Então não adianta o paciente estar com diagnóstico aqui se ele não tem acesso à primeira consulta ao hospital especializado. Mas eu acho que a telemedicina hoje pode ajudar muito na área de oncologia. Muito bom. Você quer falar conosco? A gente respondeu a Luzia aqui no final do bloco anterior aqui, a questão da Luzia aqui de Trindade. Ô Luzia, a gente, deixa eu ver se a gente respondeu você aqui, o ouvinte quer falar com a gente. Lá no exame deu benigno, a tomografia primeira, a segunda não saiu nada de benigno, mas o médico me deu 6 meses, inclusive eu vou ter que fazer outra tomografia agora em fevereiro. Deu 6 meses para tirar porque tá crescendo, causa dores, causa inchaço no meu rosto, no meu maxilar, tem dia que eu não aguento nem tomar água quando tá atacado, se não aguento abrir a boca, assim, entendeu? E o médico disse que tem que tirar assim, porque tá crescendo, tipo, vai ficar um chifrinho na minha cara, tá crescendo. Ele é na cabeça, mas é no rumo da orelha. O médico disse que tem que tirar assim, porque tá crescendo, tá causando problemas. É isso, mas eu já marquei no SUS, eles falou pra mim que não faz essa cirurgia pelo SUS, então não sei. Orientação pra Luzia, qual? Ô Luzia, provavelmente essa lesão é benigna, é um osteoma, se for dentro do cérebro é um meningioma, se for meningioma pequeno não se opera, se for um meningioma maior se opera. Pelo que você está falando do chifrinho aí, desculpa a expressão que você mesmo usou, pode ser um crescimento da parede óssea que está fazendo essa protusão, que é uma doença benigna. O Hospital Araújo Jorge não opera doença benigna, ele opera os pacientes que têm metástase cerebral, se tem um tumor primário do cérebro, para que a gente possa atender toda a população de Goiás e de Goiânia. Provavelmente não é câncer, por isso que os médicos falaram que não encaminharam para lá. Mas o Sistema Único de Saúde, ele é muito bacana. Ele cobre 100% dos procedimentos. Muito bom. A Maria de Fátima aqui, que mandou sobre o pai dela com câncer, ela mandou aqui uma autorização de procedimento. Foi só a autorização de procedimento, né, doutor Jales? Foi? O que ela mandou ali é alteração de procedimento ambulatorial, né? Pelo jeito ela tá numa fila aguardando uma consulta com um especialista. Porque paralisia de Bell pode ser doença benigna, uma virose, qualquer coisa. Não é só câncer que dá paralisia de Bell. Então, por isso que ela deve estar passando com um neurologista para ver se o caso dele é um caso de câncer associado à paralisia de Bell. Porque outras situações podem levar a esse sintoma. Ok, continuar investigando então. João Ferreira, diga o seu nome e o local de onde você fala ao vivo no Ponto de Vista. Luiz Alberto, senhor, boa tarde, a bancada aí. É João Ferreira. Eu quero tirar uma dúvida. Eu deu dos 45 anos, eu tomo aquele remédio para diminuir a próstata. Ela aumenta, ela cresce um pouco e eu tenho que tomar contínuo. Quando a gente fala de câncer eu não tenho uma outra coisa que eu posso parar de tomar esse remédio, fazer para mim parar de tomar esse remédio contínuo. Fala comigo aí, João Ferreira de Goiânia. Tá, você falou do remédio? O remédio que eu tomo é do ombro. Tá, ele toma desde os 45 anos de idade, hoje está com 61. Qual a orientação para ele, para o João Ferreira? Ô João Ferreira, isso é uma doença crônica, né? É uma hiperplasia, é um crescimento da próstata. Geralmente é igual o diabetes, você para de tomar o remédio, você vai aumentar a glicose. Então eu sou diabético, eu tenho que fazer uso da insulina, eu tenho que fazer atividade física e tem que também ter cuidado com a alimentação. A próstata sua, ela tem um estímulo hormonal para crescer. Então o médico passa isso para ele não ter um crescimento muito grande. Agora, de repente, quando você tem um lobo maior que está ali comprimindo a uretra, geralmente pode se indicar uma ressecção do tecido da próstata para melhorar esse ato de urinar. Então, assim, vai depender muito do médico assistente que está te acompanhando. Ele não indicou a cirurgia, que provavelmente você não tem o benefício desse procedimento. E sim, tem que tomar o remédio às vezes pro resto da vida, porque ele vai bloqueando o crescimento. Ele não aumenta e com isso você não piora os sintomas. E às vezes regride também tanto o tamanho da próstata como os sintomas também. Muito bom. Falando de radioterapia, né? O novo centro de radioterapia no Hospital das Clínicas aqui em Goiânia pode reduzir a fila e o tempo de espera no estado de Goiás? Como é que vocês veem essa possibilidade? Ô Zé,
essa aí foi um assunto muito importante. O gargalo da radioterapia em Goiás, em Goiânia, é muito grande. O Hospital Araújo Jorge tem 3 aparelhos, chama aceleradores lineares, e tem aparelho de braquiterapia. Nós tratamos por mês 330 pacientes novos, todo mês. Nós tratamos 3.000 pacientes por ano, 3.600. Só que existe uma necessidade muito grande, um gargalo de radioterapia. Então hoje, não é só em Goiás, não. No Brasil, há necessidade muito grande de nosso aparelho de radioterapia. Tanto é que o governo federal fez um projeto junto ao Ministério da Saúde para aquisição de máquinas de radioterapia. Supor, você chega lá na região norte, tem pouca máquina, Goiânia tem 3. Na região sudeste tem bastante máquina de radioterapia. Você vê no norte e nordeste muito pouco. E tem um deslocamento do paciente para ir para a grande capital para fazer uma radioterapia. Então isso já foi identificado pelo Ministério da Saúde. Eles lançaram um projeto muito importante chamado Pronon para aquisição de um aparelho de radioterapia. Porque hoje um aparelho de radioterapia são 10, 12 milhões. E você precisa hoje de alta tecnologia para tratar bem o paciente, para diminuir os efeitos colaterais desse paciente, seja na doença infantil, seja no adulto. Então, assim, e Goiás, a Universidade Federal de Goiás estava com esse aparelho aí parado muito tempo, como Anápolis também. E graças a Deus ele veio para dar mais conforto para os nossos pacientes. Lá nós trabalhamos até 2 horas da manhã. Começa às 6h30, vai ter 2 horas da manhã. Vindo mais um aparelho de radioterapia, vai ter um conforto muito grande para os nossos pacientes de Goiás ou do interior para fazer, porque é uma necessidade, é um gargalo no Brasil que o governo federal identificou e agora nós vamos ser contemplados aqui para comprar. Nós captamos, não é o que o governo federal deu. Ele tirou lá 1%, em vez de dar para o governo federal, dá para as empresas repassa para a gente e a gente juntou esse dinheiro. Vários hospitais filantrópicos do Brasil conseguiram, pelo esse projeto Pronon, para a gente melhorar esse atendimento na radioterapia, porque está caótico no Brasil. O pessoal morre por falta de radioterapia. E a gente tem que lembrar que radioterapia, para quem não conhece, não é uma sessão, né? O paciente entra ali, ele pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses. É um tratamento. É um tratamento. E cada vez mais, assim, mais especializado. E lembrando que existem os serviços particulares que fazem convênios com o SUS também. Então a gente tem que estar dando uma olhada quais serviços particulares que estão conveniados para fazer isso também. Então vai depender muito das políticas públicas, a gente precisa muito disso, a gente não pode só esperar decisões regionalizadas, a gente tem que trabalhar muito com essas políticas públicas para a gente melhorar esse acesso. Doutor Igor? Não, com certeza, a gente acaba aqui na pediatria, o perfil é um pouco diferente, que eles respondem muito bem à quimioterapia. Então é uma parcela muito pequena dos pacientes que precisam de radioterapia, né? A depender do tumor, é um pouco mais frequente, como tumores do sistema nervoso central, mas, por exemplo, o que é o nosso arroz com feijão, que são as leucemias e linfomas, é bem baixo mesmo os pacientes que precisam de fato de radioterapia. Mas quando precisa, a gente também observa essa dificuldade de conseguir. Então a gente também está bastante esperançoso. Eu acho que essa máquina aí veio para ajudar com certeza todos nós. Essa resposta melhorada aí na químio da criança é por causa da imunidade? Qual o fator seria? Não, são fatores genéticos mesmo, né? A criança, ela responde muito bem à quimioterapia, né? Então, até quando a gente compara até de dose, num tumor ósseo, por exemplo, que no idoso ele usa 5 gramas de uma medicação, a criança usa 12 gramas, então é uma dose muito cavalar, é uma dose muito maior, mas ela responde, ela tolera bem. Então, a gente consegue fazer quimioterapia mais intensa na criança do que nos pacientes adultos jovens e idosos já. E a chance de cura melhora também? Melhora também. Então, quando a gente faz o comparativo com os principais tipos de câncer infantil, que ali é, em primeiro lugar, destacado, ali são, dependendo da idade, né? Mas de modo geral, são as leucemias, os linfomas e os tumores do sistema nervoso central, né? A depender da idade, aqui a gente tem mais tumor cerebral do que linfomas. Mas, de modo geral, são esses 3 os principais. E os índices de cura são bastante expressivos, assim, né? Então a gente chega a depender da doença a mais de 95% de chance de cura. Mas é aquilo que a gente falou, a criança precisa chegar no centro que trate, né? Então a gente sabe, tem um estudo bem grande que fez um comparativo
sobrevida da criança que chega num país desenvolvido, comparando com a mesma criança com os mesmos sintomas quando chega num país em desenvolvimento. Então, o país que já é desenvolvido, que tem um acesso fácil ao diagnóstico precoce, que consegue chegar bem essa criança para iniciar o tratamento, a sobrevida ali, quando bota um comparativo com todos os tipos de câncer infantil, é de 80% a 95% de chance de cura. Quando a gente bota um país em desenvolvimento, um país pobre, a chance vai por volta de 50%. Então a gente sabe que hoje você, a depender do local onde você mora, onde você nasceu, a depender do seu país, isso influencia bastante na chance de cura. E é isso que a gente quer mudar aqui no Brasil. Então a gente quer que todas essas crianças elas tenham acesso a um serviço de qualidade, e foi um dos motivos que levou a gente a montar primeiro o hospital infantil aqui ao invés do adulto, né? Porque a gente viu essa necessidade aqui em toda a região, né? A gente fala Goiás, mas sul do Maranhão, Mato Grosso, Pará, então a gente recebe paciente de todo lugar mesmo. Doutora Jaqueline, você quer acrescentar? A fala dele até me comove, porque como a gente está na psico-oncologia, a gente vê equipes que pegam barcos lá na Amazônia para levar uma equipe para atender pessoas que estão num ambiente que elas não têm praticamente chances de fazer sequer uma prevenção, né? Então, assim, a nossa maior luta é que o local que a gente mora não seja preditivo desse tratamento, como bem, né, você falou. Nós da área da saúde temos muito essa bandeira de frente, sim. E o Dia Mundial do Câncer é a primeira bandeira, que onde eu more, não diga como que vai ser minha vida, que a gente tem esse acesso. O SUS não é universal, o SUS não é para todo mundo, então a gente quer que esse SUS chegue ali nas populações também que não tem esse acesso para cá. Muito né? bom. O ouvinte fala conosco no Ponto de Vista, tá salvo no YouTube, se você perdeu algum detalhe importante, pode rever aí, pode compartilhar também. Por que tantas pessoas estão morrendo de câncer? É o tema que está salvo também aqui no YouTube da Rádio Paz FM. Doutor Jales Benevides conosco, doutora Jaqueline Andrade Amaral e doutor Igor Moura também com a gente. Boa tarde, Luiz Alberto e bancada aí. A respeito da enquete de hoje, o meu sogro faleceu de câncer. Ele era uma pessoa tão forte, sabe? Novão, assim, bem. Mas aí o câncer atacou e ele faleceu. Tem pouco tempo que ele faleceu. É a Rises de Anápolis. Muito bom, Riso, obrigado pelo carinho da audiência. O nosso tema que está salvo também no YouTube da Paz FM, por que tantas pessoas estão morrendo de câncer? Curta, comente, compartilhe aí e ajude, né, Adélia? Ajude aí, Arailson. Arailson está em Chique, comarca de Chique na Bahia. Arailson Ramos é baiano. Doutor Jales, o senhor é baiano também, doutor Jales? Não, eu sou neto baiano, casado com uma baiana, mas nasci no Goiás. Muito bem. Gosta da Bahia. Gosta da Bahia. Tá no sangue, né? Tá no sangue. Tá no sangue. Éder tá em Senador Canedo, obrigado pelo carinho. A Ranieri também com a gente aqui, muito obrigado pelo carinho da audiência. Ponto de Vista ao vivo aqui. Nós estamos falando sobre essa questão do cuidado com o câncer. Dr. Jales Benevides é diretor de Relações Institucionais do Hospital Araújo Jorge, é também médico oncologista. No meio da bancada, a doutora Jaqueline Amaral, também mestre em psicologia e presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia de Goiás. Estou resumindo aqui. E mais à direita, o doutor Igor Moura, que é do CORA, é oncologista pediátrico e diretor clínico do Complexo Oncológico de Referência de Goiás. Aproveitando que a Riz disse aqui, Anápolis está bem atendido com relação à questão de tratamento? Cidade de Anápolis está? Sim, Anápolis, a própria Associação de Combate ao Câncer fez durante muito tempo, né, ambulatórios, cirurgias na Santa Casa, quimioterapia dentro da Santa Casa e os ambulatórios lá. Hoje ele tem lá centros de radioterapia, né? Tem centro particular e agora a Santa Casa foi contemplada com um novo aparelho que já vai começar e tem assim uns pilares bons do tratamento. Às vezes não tem tudo, né, Luiz Alberto? Mas hoje a ideia é ter, baseado no que a doutora Jaqueline falou, a gente tem o NACONS, né? O nosso país, geograficamente, ele é muito grande, então você tem uma concentração de muitos hospitais, regiões sul, sudeste e centro-oeste, e na hora que você vê no norte e nordeste, poucos hospitais, né, que pode fazer esse atendimento. Então, hoje você tem os centros de alta complexidade e aquele centro chamado UNACOM, Unidade de Complexidade Oncológica, que não tem tudo, mas pode fazer quimioterapia e também radioterapia. Então, muitos hospitais são UNACONs e estão crescendo aí em várias partes do país para diminuir esse deslocamento e o sofrimento do paciente oncológico. Nesta quarta-feira, 4 de fevereiro, é o Dia Mundial do Câncer. O que a gente poderia trazer de informação importante para o ouvinte da Paz FM
mediante a questão do cuidado que nós precisamos ter, tem aumentado nos últimos anos, entre adultos, jovens e também crianças, o número de câncer. Sobre prevenção, qual a orientação de vocês sobre prevenção? Posso falar? Bom, uma coisa que eu acho importante a gente lembrar desses fatores psicossociais, como a gente está falando das populações mais desassistidas. O INCA, o ano passado, né, mostrou quando fez a campanha do câncer de mama, que as mulheres negras têm 57% a mais de diagnóstico do que as mulheres brancas, né? Então, o que a gente precisa pensar nesses hábitos? Então, foi visto que as pessoas pegam ônibus, dormem mal, pegam ônibus muito cedo, pega o seu pacote de ultraprocessado, vai tomando café dentro do ônibus, né? Um ultraprocessado com refrigerante, e isso durante muitos anos, e chega um momento que o seu corpo vai... A bolachinha, um salgadinho. Né? Um sequilho, sei lá. E para não falar marcas, eu lembro só de marca aqui. Então a gente precisa lembrar o quê? Planejamento. É difícil o planejamento? Mas a gente pensar nesse básico da alimentação. É o que amanhã eu vou trabalhar, então deixa o meu pão ali com a manteiga, levo o meu café coado, né? Então, assim, é fácil, não é fácil mudar comportamento. Mas esse pão com manteiga não é bom ter uma proteína junto? Excelente, né? Ter uma proteína junto aí, nós da nutricionista, né? Então, e hoje não é difícil, tudo isso a gente tem aí, como o Dr. Jales falou, as mídias trazem muitas dicas para o dia a dia das pessoas. Lógico que individualizado a gente vai ter resultados muito mais robustos, mas a gente precisa voltar àquela época daquela alimentação verdadeira mesmo, né? Pão, seu queijinho, seu leite, almoçar, e essa correria, esse estresse diário está realmente diminuindo a nossa saúde. Por isso esse aumento tão grande nos jovens também. A gente vê aí um número de aumentos, porque o estresse continua, esses fatores comportamentais, muito mais bebida, novas drogas, tudo isso aparecendo. Então, a importância da gente voltar àquele básico da saúde que a gente tem lá dos nossos avós, dos nossos pais. Doutor Igor? Na parte da pediatria, a gente sempre vai frisar a parte do diagnóstico precoce, né? A gente não tem medidas efetivas de rastreio como tem nos adultos, né? Com a mamografia, com toque da próstata, os exames de próstata e tudo mais. Mas a gente talvez tenha um único que é pro retinoblastoma, né? Que é o teste do olhinho, que você faz ali ainda na maternidade, que é o do reflexo do olho. Então, se você tiver o normal é que fique com aquele olhinho vermelhinho. Então, se você tiver alguma opacidade, que fica com aquele olho branco, que o pessoal fala de olho de gato, né? Então, isso já é o nosso teste de rastreio, é o nosso único teste de rastreio, basicamente. Que a gente já tem uma alta suspeita de ser um câncer da retina ali, né? Que é um retinoblastoma. Mas é um câncer extremamente raro também. Então a gente sempre vai frisar no diagnóstico precoce. Então, qualquer sintoma que esteja diferente, que fuja do habitual de uma doença comum da infância, a gente tem que passar por uma avaliação médica, uma avaliação de alguém que já tem esse conhecimento, para fazer com que essa criança chegue pra gente. A gente recebe aqui no Cora não somente os já com diagnósticos fechados, apenas na suspeita, às vezes nem fez nenhum exame de imagem, não fez nenhum exame de sangue, mas se tem alguma alteração, eles já encaminham pra gente, a gente já aceita. Então a nossa regulação é estadual, que facilita também a questão dos municípios mais longes serem inseridos na nossa regulação. E uma orientação que teria também, que é bastante importante, influencia bastante no nosso segmento, é a questão de uso de corticoide. A gente tem um costume muito ruim de qualquer tosse, dar um xarope de corticoide, e isso acaba que vai mascarando os sintomas pra gente, e porque da leucemia, por exemplo, uma das bases do tratamento é o próprio corticoide. A célula doente, ela é muito sensível ao corticoide. Então, se você, antes do diagnóstico ali, você der um corticoide, você acaba mascarando essa doença, e a doença vai dar uma esfriada, ela não vai sumir, e quando ela volta mais agressiva, a criança fica mais grave. Então, lembrar que xarope de corticoide não é xarope para tosse, né? Então, tem indicação formal da gente passar, não é qualquer infecção de garganta, qualquer alteração mais simples de resfriado que a gente passa corticoide. A gente gosta muito do corticoide quando ele é bem indicado, né? A gente tem que lembrar que o corticoide, a depender da dose, ele é um quimioterápico. Então, a gente tem que tomar cuidado que não é um remédio tão simples assim, né? Ok. A Fernanda tá pontuando pra gente aqui no YouTube da Rádio Paz FM. Nayara, obrigado, Fernanda. A tia do meu esposo da Bahia faleceu de câncer. E aí ela acrescenta aqui, e mais recente, um primo de 2º grau do meu esposo, uma criança de 11 anos de idade, também com câncer muito agressivo, né?
ela citou a questão da Bahia, que eu me lembrei, né, Fernanda? Nós temos um desafio muito grande em Goiás aqui, por exemplo, o Hospital Araújo Jorge recebe muitas pessoas do Brasil inteiro, né? Não é só Goiás como é referência, né? O Cora também, vocês também enfrentam essa dificuldade, como é que vocês equilibram essa questão? A gente, foi até uma surpresa pra gente quando a gente veio, quando a gente estava bolando o projeto para abrir o hospital, a gente tinha uma ideia que a gente começaria a atender os pacientes do Goiás que estavam em outros estados. A princípio a gente pensou que seria esse o nosso fluxo, assim, de maior volume. Mas a gente acabou atendendo muito caso novo aqui do próprio estado e a gente tem recebido de estados mais próximos também. Mas o nosso público maior segue sendo do estado de Goiás, de fato. Ok, doutor Jales, e o Araújo Jorge hoje? Então, só falar, o câncer é saúde pública, né, Luiz? Então, assim, vai ser a doença em 2040, 2035, vai matar mais que as doenças cardiovasculares. Mais do que as doenças cardiovasculares. E só tem um caminho para a oncologia, é detectar a doença numa fase inicial. A gente tem 2 tipos de prevenção, a prevenção primária e a prevenção secundária. A prevenção primária é aquela onde você vai orientar a população a não entrar em contato com os fatores de risco. Com isso, vai diminuir o número de casos novos. Um exemplo, exposição solar, o etilismo, o tabagismo, câncer de boca, esôfago, bexiga, estômago. Então, assim, orientar a nossa população, ela é carente de orientação. Então tem que ter meios nas escolas, na parte lá de adolescente, palestras, os médicos, os profissionais de saúde, falar mais na prevenção do câncer. Isso eu acho que é o caminho. Depois você tem a segunda arma. Você tem aqueles pacientes de alto risco de câncer, que tem um histórico familiar, um histórico genético, eles começarem a fazer a prevenção mais cedo. Não é esperar ter algum sintoma ou ter a doença para começar o tratamento. E a detecção precoce, ele é divisor de água. Você pega um tumor de mama muito pequenininho, uma microcalcificação, você pega um tumor de 2 centímetros, o prognóstico é diferente, o tratamento é diferente e o custo do tratamento é muito maior. Então, a gente tem que apostar na informação e na detecção precoce. E vem o outro lado. A população de baixa renda, que não é da saúde suplementar, ele tem que ter acesso aos exames também. Não adianta eu fazer uma consulta com ele, vai lá, eu fico 2, 3, 4, 5 meses com um pedido na mão e não conseguir, um exemplo, realizar uma colonoscopia, porque um primo teve, o tio teve, o irmão teve, eu não tenho nada, mas eu estou com esse exame e não consigo fazer. Assim uma mamografia, assim outro exame. Então o acesso a esse tipo de exame, ele é importante. Quando detecta uma microcalcificação na mama, que pode ser uma microcalcificação suspeita, ele demora para fazer uma biópsia dessa microcalcificação. Então, assim, também não é só informação, o acesso. Agora, uma coisa é clara, detectou inicialmente, é a chance de cura. Na mama, 90%. No colo, 80% de chance. E você faz um tratamento menos invasivo. Antigamente você tinha que tirar um colo para tratar uma doença benigna. Hoje você pode tratar uma lesão do colo, uma lesão do estômago pré-maligna com endoscopia e assim dos outros. Então, assim, a população de baixa renda, ele tem que ter acesso à informação e também a essa tecnologia, coisas que nós não temos. Se você comparar o tratamento de câncer de mama da mulher do SUS com a mulher da saúde suplementar, a mulher da saúde suplementar vive mais, porque diagnostica mais cedo. Mas quando essa doença está metastática, tanto do SUS como da saúde suplementar, vão morrer do mesmo jeito. Mas ainda a paciente da saúde suplementar, ela tem acesso a drogas que as pacientes do SUS não têm. E com isso, vive menos. Então a gente quer equidade e a gente sabe que é um problema, o país nosso nós somos 200 milhões de habitantes. Né? Você ter uma política pública completa é muito difícil, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que melhorar as nossas formações e informações dos nossos médicos que estão saindo da faculdade. Segundo, usar a telemedicina, que a telemedicina, supor, tem um caso lá suspeito de uma lesão,
tem lá um grupo do Araújo Jorge, vai lá, manda o WhatsApp, isso aqui é uma lesão suspeita. Agora o cara, para conseguir uma consulta no município de Goiânia, para conseguir a consulta no Araújo, porque o câncer de pele é o mais incidente no mundo, não é só aqui. Então a gente tem que ter mais hospitais preparados para diagnosticar e também para atender os pacientes dentro da lei que foi criada, não foi eu que estou falando, lei de 30 dias para exame e lei de 60 dias para iniciar o tratamento. Aí eu acho que vai fazer diferença. E se nós não abrirmos, os nossos gestores municipais, estaduais e federais, não abrir o olho, vai morrer gente de caminhão, porque vai ser a doença que vai mais matar em 2040, é o câncer. Doutora Jaqueline? Porque as políticas a gente já tem, né? A Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer desde o ano passado. O que a gente precisa é de mobilizar os nossos gestores locais, concordo com o senhor. Nacionalmente é mais difícil, mas a gente tem como trazer aqui na bancada gestores locais. O que a gente tem em Goiás? O que a gente pode fazer? Tem a lei dos 30 e 60 dias? Tem. Como que a gente vai pôr isso para funcionar? Porque é fácil fazer lei, vamos assim colocar, a gente põe, ela é criada. E para a gente colocar essa lei em funcionamento, então, eu vejo que o nosso desafio está muito ali no legislativo, da gente mobilizar essas pessoas para o nosso lado e ver como a gente ter esse acesso, já que as leis estão prontas. Muito bom. O ouvinte quer falar com a gente no Ponto de Vista, tá salvo no YouTube aqui, você perdeu algum detalhe, pode rever depois, por que tantas pessoas estão morrendo de câncer, você pode compartilhar também, tá? Estou aqui com a minha sogra em casa em julho de 2024, durante um período de tratamento após um AVC, foi descoberto que estava com um tumor de 10 centímetros no intestino. Fez a retirada em São Luís do Maranhão, veio para cá, para Goiânia, para tratamento, e a gente deu entrada aqui em Aparecida de Goiânia em setembro de 2024. Já que o oncologista falou que tinha que ser rápido, mas até agora a gente não foi chamado. Ela está se sentindo, ela não está sentindo nada, pois a gente fica preocupado porque, devido a casos familiares, nesse período de espera, ela voltou para o Maranhão e agora voltou mês passado para cá novamente. Eu vou correr atrás de outros exames para ver se conseguimos esse tratamento aqui. Qual a orientação para essa ouvinte aqui? Ela não disse o nome aqui, por gentileza? Bom, se ela teve um câncer de intestino e se lá o médico oncologista do Maranhão viu que ela tinha ter uma continuidade com quimioterapia, a gente também tem um prazo para iniciar. No máximo 60 dias, 30 dias é o ideal após a cirurgia daquele paciente que tem indicação de fazer uma quimioterapia. No caso dela, eu não sei se ela tem indicação ou não. Como já se passaram mais de 60 dias, eu acho que ela tem que ter acesso à consulta especializada com um oncologista, pode ser um oncologista clínico, para avaliar o resultado da cirurgia, se ela enquadra em alguma necessidade de tratamento complementar. E a gente sabe que o tratamento complementar, ele tem prazo, é igual à justiça, tem prazo para começar. Então não adianta fazer quimioterapia 4, 5 meses depois, que já não vai ter o mesmo impacto em sobrevida do que começar no momento certo. Muito bom. A gente, Josi, que bom, né? Luiz Alberto, parabéns aí pela bancada. A minha enteada está em tratamento no Araújo Jorge. Graças a Deus foi descoberto com grau ainda. E já faz 3 sessões de quimioterapia. Estamos aguardando os demais procedimentos. Que bom, Josi, tá bem cuidado aí, a gente fica feliz, né? Aqui a Fernanda faz uma pontuação aqui, doutor Igor, dela fez a citação dessa criança aqui, um primo do esposo, uma criança de 11 anos que descobriu câncer em idade já muito agressivo, já adiantado, uma história muito, muito ruim pra gente, é isso mesmo? E já adianto, no caso da criança, não deu tempo nem de um possível tratamento, né? Quando a biópsia ficou pronta, a família já estava em luto, né? Até essa questão é importante, viu, Fernanda, porque o doutor Igor está até citando essa questão aqui, dessa dificuldade até de se descobrirem criança também. Para a gente finalizar, então, para os pais que nos ouvem, doutor Igor, para as famílias, os pais, aqueles que cuidam das crianças, os avós também, qual a orientação para que a gente possa evitar situações como essa? Então, o principal, como eu falei, é a gente trabalhar em cima do diagnóstico precoce, né? Uhum. Então, são sinais de alarme. Então, é aquela criança que tem uma febre inexplicada, que persiste mais de 5 dias, é uma perda de peso que não
não tem nada associado, é uma dor nas costas, por exemplo. A criança não pode ter dor nas costas, né? Diferente dos adultos, que nem faz um exercício, faz alguma atividade, a criança não tem costumalmente dor nas costas, então isso chama atenção. Uma dor óssea, uma dor que acorda a criança no meio da noite, nada disso é normal. Então essa criança precisa com certeza ser investigada, passar por um atendimento e chegar o quanto antes num serviço de saúde de fato. Muito bom. Doutor Igor, sua orientação final, obrigado pela honra da presença aqui no nosso Ponto de Vista. Eu que agradeço aí, Luiz Alberto, pelo espaço aí. Acho que é um tema bastante importante, né? Tá em moda aí, a gente tá no mês aí para falar sobre isso de fato. Amanhã é um dia bastante importante pra gente, né? Então, fico bastante satisfeito aqui de ter sido convidado e coloco minha disposição aí para sempre que quiserem falar um pouco sobre o câncer infantil. A gente tá 100% disponível, porque a gente sabe a importância dessa criança chegar com uma certa rapidez pra gente, né? Muito bom. Quanto antes melhor, né? Exato. Obrigado aí pela presença. Doutor Igor Moura é oncologista infantil, pediátrico, oncologista pediátrico e diretor clínico do Complexo Oncológico de Referência de Goiás, o CORA. Muito obrigado pela honra da presença, um abraço e parabéns a toda a equipe do CORA também, tá? Doutora Jaqueline Amaral, sua orientação final também, e a doutora Jaqueline, que é mestre em psicologia, presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia de Goiás. Fique à vontade, obrigado pela honra da presença. Eu agradeço mais uma vez, fico muito lisonjeada quando eu recebo o convite, porque eu sei da importância dessa bancada, pessoas do exterior ouvindo, várias vezes a gente recebendo mensagens de outros países, e eu me coloco à disposição aqui ou em outros momentos pelo Instagram para estar orientando. Nós temos um Instagram da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia Goiás que está repleto de orientações para a população, para profissionais, que é @SBPO_Goiás, que as pessoas podem entrar em contato por lá também. E o meu profissional, que é Jaqueline Amaral Psi, que são os Instagrams que a gente trabalha aí na área da saúde. Muito obrigada mais uma vez. Muito bom, que joia, obrigado pela presença. A Deilane faz uma pontuação aqui, Deilane, é isso? Dia 30 de agosto de 2023, descobri um câncer na minha filha de apenas 13 anos. Um digerminoma, será que é isso mesmo? O nome é isso mesmo? De ovário, um câncer maligno. Ela estava com 600 gramas e 17 centímetros. Tinha tomado toda a pelve. Fomos encaminhados para o Araújo Jorge, fizemos tratamento, estamos com a quimioterapia depois da cirurgia. Hoje ela já está em remissão, graças a Deus. Mas acredito que muitas pessoas estão morrendo com câncer por falta de preparo dos clínicos gerais. Levei aqui a minha filha 2 vezes no clínico geral, uma vez no início do ano e outra vez no final do ano, e ninguém fez nenhum tipo de exame para saber se ela tinha, nem tocou, né, nem apalpou a barriga dela. Quando viu o caroço, o tumor já estava muito grande, né? Ela ficou muito ruim porque estava muito grande. Então, interessante aí, doutor Jales, como o senhor disse, até a importância, ela mandou a foto aqui da menina também, viu, Deilane? Que bom, né, que você já está em remissão aí. E sucesso aí, que Deus continue abençoando vocês, tá bom? Sim, orientação até para as pessoas e para os médicos também, doutor Jales, fique à vontade. Bom, a gente sabe que no ano 2022 foram 4,2 milhões de pessoas morreram decorrente do câncer. Em 2045 vão ser 7 milhões de pacientes. Para a gente não chegar nesse cenário catastrófico, eu vou falar uma coisa, não adianta a nova política de controle do câncer. Ela é muito bonita, mas nós não temos financiamento para oncologia. Hoje as nossas mulheres do SUS, elas morrem porque não têm acesso às novas tecnologias, seja na cirurgia, seja na quimioterapia ou seja na radioterapia. Então, a Conitec, que é um órgão do Ministério da Saúde, geralmente eles aprovam uma medicação, Luiz, para determinada doença, e tem prazo de 180 dias para incorporar no Sistema Único de Saúde, e fica 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos e não tem acesso. Isso nos cansa mais incidente, é na próstata e é na mama. Então, assim, a gente tem que abrir os olhos de uma forma geral. Você pega o governador de São Paulo lá, ele não criou um imposto e jogou dinheiro na oncologia, na saúde, e está mudando a história. Então, o nosso apelo aqui, que os nossos governantes, senadores e deputados, estudem uma forma de melhor financiamento para a oncologia do Brasil. Por quê?
O número de casos novos está aumentando, as drogas novas estão aí, as pesquisas mostrando, e as necessidades dos nossos pacientes conseguir esse tratamento. Aí vai diminuir a mortalidade. Às vezes você não cura, mas você pode cronificar a doença. Tem